tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Agradecer a Josias o convite, quando ele perguntou se eu tinha um case para apresentar nesse Sinatube. E eu perguntei o que é balanço de massa e energia. E não fiz muitas apresentações ao longo da carreira profissional, mas todas aquelas que a gente fez, eu acho que, difícil de dizer a estatística, mas mais de 90% são sempre conflitantes, são de risco, de desafio, para provocação, né? E com a nossa empresa, né, que ela está completando 41 anos, com os mesmos sócios, as pessoas, eu não fico casado há 2 anos, né? E nós estamos nos aturando há 41 anos. Sempre tivemos um parceiro, um professor, que quando eu me formei, fui morar nos Estados Unidos lá com ele. Pedrosa foi pupilo dele, Dr. Gerardo Fundora, a quem devemos muito. Obrigado. E já há um grande aprendizado cubano, né, com essa grande tecnologia que Cuba tinha em a fabricação de açúcar. Posteriormente, em 2002, nós fizemos uma parceria, uma associação com o SRI da Austrália. Desde então, nós trabalhamos aqui nas Américas todas e também como projetista para o SRI, para a Ásia, para a Indonésia, China, Índia. E em 2010, precisando fazer um evaporador desafiado pelo Engenho São Carlos, no Equador, precisando fazer, eles vêm muito aqui na Fenasucro, e começaram a visitar e ver os multicalandos, os reboilers, e tudo isso, vamos dizer que a ideia começou até com o Falson e Tamelini lá na Empral, quando ele criou a árvore de Natal na Nova América, né? E depois era vertical, depois transformou horizontal, que foi essa delta que ficou até horrível, assim, né, naquela parte. Mas foi aprimorando. Cada um de nós, brasileiros, temos essa praticidade de transformar uma coisa, às vezes, que diz que não vai operar e que acaba operando, cada um da sua forma. E desafiado pelo Engenho São Carlos, Peter Ryan, eu tinha sido aluno dele na Lusiânia, não, dele lá não, eu fui de Dr. Chu, mas já conhecia muito Peter Ryan. Eu convidei para nós desenvolvermos um evaporador multicalando. Já tem muitos, mas Manolita, São Carlos, Canhabrava, no Peru. Como nós somos ruins de marketing, nós não vendemos aqui. Mas é um Kestner, né? O dele é um Kestner, né? Nada mais, é separado. É um evaporador, o nosso tem 8 metros, tá? de tubo, e tem um que eu não chamo balão de expansão, é aquilo, até como o Peter Ryan chama, aquele é o balão Dream Train, de arraste, só para você tirar o arraste. E fizemos esses evaporadores que o Peter Ryan já, não sei, talvez aí umas 6 unidades. E com isso, a gente vem aprimorando. Em 1979, Peter Wright, não confundir com Peter Ryan, Peter Wright do SRI, diretor técnico muitos anos, ele começou a desenvolver a ideia do aquecedor de contato direto. O aquecedor de contato, aí em 1980 já colocou em Rock Point, em Milleline, em Ord, Tableland, em várias usinas lá. Lembrando que a Austrália, até pouquíssimo tempo atrás, porque não tem preço de energia elétrica para remunerar de bagaço, se você fica econômico, vai fazer um processo ser econômico, você só está gastando dinheiro, porque você não vai ter o benefício de transformar o bagaço em energia. Então, mas então não tinha aquele impacto. E os condensadores de contato direto, eles é o ovo do Colombo, tá? Vocês vão concluir aqui comigo, e o cara que até que me desafie depois ao final, e dizer, não é isso tudo aí não. E
possibilita, você não tem acidente de trabalho, você não tem limpeza, você não tem tubo para incrustar, né? O OPEX é zero, o CAPEX é muito menor que montar uma estrutura com não sei quantos aquecedores tubular, e por aí é o que nós vamos dissertar aqui. Numa usina, o caso que eu vou apresentar, ele é real, tá? Ele é real, ele está no engenho Canhabrava, um engenho feito por nós em 2009, só alcooleiro, com difusor, não tem até hoje um aquecedor tubo-casco-tubo, um sequer, um. Ele já foi implantado no difusor com trocador de placas, a Unicip, que insiste na época, até não queria, mas foi colocado, e foi colocado uma evaporação para etanol, e o aquecimento era ainda com aquecedor de placa. E colocaram, há 3, 4 anos atrás, fábrica de açúcar, veio até da Índia, e nós colocamos o aquecimento indireto. Aí são as etapas básicas, né? E agora, como nós estamos tratando, eu vou só comentar do sacarato, nós só usamos sacarato, Santa Elisa já está há 3 anos e outros usinas estão botando. Quem quiser alguma referência, saber benefício, malefício, vantagem, desvantagem, pode contactar o Júnior na Santa Elisa. A forma como é feito, né? É muito simples, muito fácil, não tem reação. Não existe, acabou o tanque de dosagem, porque você coloca na sucção da bomba de caldo, que a reação, como foi falado aqui, é instantânea. E nós vamos nos focar nisso daqui. O apelido é DCH, DCAT, porque aqui a gente não quis chamar de ACD, né, porque não sei quantos aqui no auditório sabem, conhecem ou trabalharam com APCD. Alguém sabe aqui? Tem APCD na usina? APCD alguém já deve ter trabalhado com, é aquecedor por contato direto. É aquele aquecimento que foi até da Equipalco, aliás, que fez. Você pega um caldo mais quente, joga para fazer, no multijazinho, para fazer um vácuo, ele flasheia, aí o caldo frio entra, mistura, é a PCD. Aí nós, apesar de gostar de abrasileirar as coisas, nós mantivemos o DCAT. É um condensador barométrico igualzinho. É a mesma coisa. O que é o condensador barométrico? Se você olha pelo lado do vapor, é um condensador. Ele condensa, a água condensa o vapor. Se você olha para o lado da água, o condensador é um aquecedor da água. A água entra a 30, sai a 37, 38, 40. Então, é exatamente um condensador. Usa o calor latente. Como é contato direto, eu com vapor de 100 graus, eu aqueço 98. Você, se for botar um vapor de 100 graus num casco turbo, 6 graus tem que ser muito bem dimensionado. Você vai conseguir 90, 92. Aí você tem, né, o vapor V3, vamos dizer, se ele tem 88, 90 graus, no exemplo do 5º prefeito. Aliás, eu achei que você ia perguntar qual era o calor latente do 5º prefeito da usina D, para me dar o prêmio. E não tem reserva, não tem que ter um equipamento reserva. Aqui monta-se, né? Eu tenho 3 no V2, então eu tenho que ter 2 no V2, eu tenho que ter esse aqui, que ele vai ser flex de V2 e V1. É uma loucura. Perda de carga para a bomba é zero. Aí cada casco tubo tem o quê? 10 MCA numa média, né? Quanto espaço tem? Aí você tem 4, você tem 40, zero. HP de bomba, o que é? Vazão vezes a pressão. Aí nós só temos aqui a pressão, é para elevar na torre. É o desnível geodésico, não tem mais nada. Vedação de junta, né? Até causando acidente. Não tem limpeza, não tem CIP, não tem hidrojato, não tem gente. Está parecendo mesmo ovo de Colombo. Os que a gente construiu em aço inox, exceto os de xarope. É muito simples a fabricação, imagina um condensador barométrico.
Vantagens, vocês vão ter a palestra, a apresentação, então nós já falamos que o approach, né, de 6 a 10 aqui no casco-tubo, 2 graus, sem limpeza, não há necessidade extra, redução do tempo de retenção, menor perda, repetido isso aqui, né? Agora, não tem almoço grátis, alguma coisa custa. E o custo aqui é que você está adicionando água ao caldo. E aí, quais são os dois? Tem 2 malefícios. Cai o Brix e aumenta a massa. Quer dizer, se eu aqueci e precisei estava com 14 de Brix, 500 toneladas de caldo, e a massa vai para 510 e o Brix, faz a conta aí, 13,8. Então, é a desvantagem. Então, o objetivo desse desafio do Josi é ver assim, causa ou não aumento de vapor com o DCH. Também, né, só mostrando mais ou menos o que tem, porque esses aquecedores, placa, casco-tubo, que são de troca indireta, toda a energia que sai pelo condensado, você está levando para algum lugar para recuperar, né? E nesse caso aqui ficou no caldo. Eu usei esse balanço de massa. Ele tem 2 unidades, uma eu já falei qual caso real, no Peru, em Renho Canhabrava, lá em Piura. Mas como lá moe 330 dias por ano. Quer dizer, uma moagem horária é 220. 220 ninguém tem essa moagem aqui. Aí eu transformei isso daí numa moagem, para dar os dados, para dar uma moagem de 525 por hora, para dar assim 12 mil, para cada um ter uma ideia, 15 mil, 13 mil, uma moagem, várias usinas. Então, os dados para o balanço, né? Da cana, né? Embebição de difusor, a umidade real lá deles, e a torta nem tem isso, tá? Mas tem pico disso. 7 na média lá. E aqui, se nós vamos aquecer o caldo, olha, difusor, o caldo já sai quente, né? 70 graus, 67. Se nós vamos aquecer, e para chegar do 67 ao 82, que não está aqui no detalhe, é que tem uma regeneração com condensado, ou seja, chega a 82 com uma troca térmica, regenerando calor condensado. A temperatura para o flash é 104, o SRI preconiza, com toda a experiência, né, os decantadores rápidos, ou chamados sem bandeja, cria em 1960 do SRI. E ele sempre diz, você tem que aquecer 3 graus acima da temperatura de ebulição na sua altitude. Tem lugar em Goiás que pode aquecer a 102 graus, 101, que está, porque a água ferve a 98. Colômbia. Né? Então, não é, até agora a palestra anterior aí, eu acho que foi falava em 105, né? Mas tudo bem, poderia ser 105. Tomamos aqui com 104. Na saída do clarificador 95, aí nós vamos elevar nos 2 casos, eu já vou botar o outro aqui, nos 2 casos nós vamos elevar a 115 graus. O que ocorre que eu vou usar V2 aqui, perdão, V1. Tá? E aqui vou ter que usar escape. Concorda? Casco-tubo? Estamos de acordo? Fechado? Nesse daqui, eu vou elevar com V2 a 109. Não vamos ver a temperatura que tem o V2. E com V1 a 115. E por quê? Porque eu estou sempre trabalhando aqui com 2 graus, a diferença entre o meio aquecido e seu aquecimento.
é uma evaporação 4 perfeito e tudo, e aqui estão dados só da fase de açúcar. Depois chequem depois os números de balanço, tem tudo lá direitinho, tudo. Eu só queria comparar que os dois casos analisados, né, eles estão trabalhando com essa produção, 28 mil sacos dia, 220 metros cúbicos anidro. Tá? Muito bem. Na escala de temperatura, de um nanômetro, né, 1,58, 2,58 absoluto, nós temos essa temperatura do escape, essa do V1, V2, V3 e V4. E aqui nós temos o calor latente de cada um desses vapores. Dei o benefício do favorecimento, por assim dizer, de que não vou aquecer até com 82 com o V3, porque o V3 tem 90, se eu dimensionar bem um aquecedor casco-tubo, eu vou chegar a 82. Aí a 104. Pedrosa vai dizer, mas você poderia aproveitar intermediário a botar aqui, por exemplo, ir até 92, 98 com V2. Só que eu também queria comparar o outro. 2 estágios de aquecimento, 2 estágios de aquecimento. Aqui a gente vai com esse vapor de 90, eu vou a 88, com esse vapor de 106 eu vou a 104. Só usei V3 e V2. E aqui, lógico, casco-tubo eu alcanço isso, e esse aqui, por sua vez, com V2 e V1. Então, eu vou a 116 graus do caldo clarificado para a evaporação sem escape. Qual é? Como Pedrosa falou, esse daqui, você não vai pegar esse condensado aqui e se arriscar a meter para a caldeira. Pode. Pode, mas aqui todo escape está na evaporação. Só condensa escape na evaporação. Vou voltar um pouquinho aqui. Eu acho que faltou. Não tem a massa de caldo. Não tem a massa de caldo, acho que tem no outro lado. A ordem não está legal, talvez, mas... Deixa eu ver se está aqui, se eu posso pegar aqui. Aqui. Guarda esse número. A massa de caldo com casco-tubo são 570 toneladas. Isso é clarificado. Aqui é 625. Quanto dá essa diferença aí? 625 dá 30, 55 toneladas a mais. 55 toneladas a mais. E o caldo que eu tenho para aquecer com DCH, ele vem lá da moenda, do difusor, com 102 toneladas a 14. Eu estou a essa temperatura. Eu vou aquecer para 88, eu vou gastar 14 toneladas, a soma de 600 com 14, a soma aqui, dá 616, o Brix cai para isso, essa é a temperatura. Essa vazão vem para cá, eu preciso de 17 toneladas para ir de 98, 88 para 104, já estou com 634 toneladas de caldo. Esse é o caldo que entrou no clarificador. Todo mundo também sabe que quando você tem difusor, o bagaço é uma porcaria e o caldo é uma belezinha. Então, você não tem tanto, porque alguém pode falar, como é que você só tem 5% a menos de caldo? Repara que aqui 600 para 633 é 5%. 5% de 600 dá 30. Então tem 602 toneladas de caldo, que saiu a 95, eu meto 11 toneladas de V2, a massa aumenta, o Brix cai ainda mais, essa massa entra aqui, aqueço a 105, com 12 toneladas de V1, resulta mais 625 toneladas a 12,84. Então, a desvantagem, foi falada lá atrás, você de 570
de 570 toneladas com 14,81, a vossa evaporação vai receber 625 a 12,84. Aí vai falar, não vai me dizer que vai provar que vai consumir menos vapor. Que aí seus números vão fazer um cross-check que está errado, não pode. Então, aí, a grande sacada é o uso de vapores intensivos de baixa pressão. Eu posso usar V3 em abundância. E se eu tiro mais vapor aqui, no terceiro efeito, por exemplo, 30 toneladas, aqui 6,6. Eu tenho o benefício de estar extraindo mais. Então, repara que aqui entra 14, sai 24. 12, nem 20. 24, sai 40. 20, 35. Olha como estava. 40, 49. Aí entra 35 e sai já pertinho. Porque eu tenho consumidor para essa água aí. E é melhor eu tirar 30 toneladas no primeiro efeito ou no terceiro? No terceiro. Porque eu, para tirar 30 toneladas no terceiro, eu preciso de 10 toneladas no primeiro. Então, para 3 no terceiro. 10 toneladas que entra, gera 20, que gera 30. Eu com 10 evaporo 30, lá no terceiro. Então, aí tem aqui os cálculos, que como nós fazemos toda elevação em ponto de ebulição, perda de calor que a gente considera cada efeito, diferença de temperatura real e tudo isso, e nós não calculamos evaporação. Um gentleman, isso é um cavalheiro. Muito obrigado, querido. Nós não trabalhamos com taxa de evaporação. Não tem jeito entre as senhoritas, senhoras e os senhores trabalhar com coeficiente global de transferência de calor aqui no Brasil. Mostrar o OHTC, mostrar de DECIM, de UGO, tem outro aí. Não adianta porque o pessoal... Qual é a taxa? Qual é a taxa? Então, para ser justo, para ser honesto e equalizar, porque nós não trabalhamos nós não trabalhamos em primeiro efeito, e quanto mais assim, em todos os efeitos 22 quilos. A taxa de evaporação de um quadro perfeito, quer dizer, a taxa de cada vaso é maior do que a do quinto. Estamos de acordo? Porque você tem o mesmo ΔT do primeiro ao último, mas você divide por 5 num caso, 4 no outro. Então, cada efeito no quadro tem um ΔT maior para evaporar. O que evapora é ΔT. A gente fala ΔP, porque a gente sabe qual é. Mas, como é saturado, é a mesma coisa. Então, nós fizemos aqui, tivemos que usar nosso simulador, que é em Visual Basic, para dizer o seguinte: ele daria para mim, ele daria a área, ele calcula a área. E aí, como eu tenho a água evaporada em cada um, ele me divide pela área e dá a taxa. Eu falei, olha, se eu colocar assim para a plateia, vai dar assim, pô, mas por que essa taxa aqui está em 30 e essa aqui vai dar 31, essa aqui vai dar 26? Então, nós fizemos o seguinte, equalize tudo para 22. Como eu tenho muito mais água para retirar, olha esse dado, são 500 toneladas de água para evaporar aqui, são 440. São as 50 toneladas que eu falei que você está entrando a mais. As 50 que você usou para aquecer injetando diretamente. Entre caldo cru, ou caldo misto, ou caldo, como que vocês queiram chamar, e o calorificado. Então, a superfície necessária para isso é 9.600, 9.800, 6.700, 8.000, 1.800, 2.700, 1.800, 2.000. Soma total, mais 3.000 metros quadrados.
Faz sentido para vocês? Para mim faz. 3.000 vezes, bota aí 20, que não é 3.000, a 20, não são 60 toneladas? Eu tenho mais 60 toneladas de água, 50 para evaporar. Então aí eu preciso de mais área. Então, DCH requer mais CAPEX na evaporação. Certo? Líquido. E hoje eu faço a conta assim de um evaporador Roberts, mais ou menos aí 1,5 milhão metro quadrado. Então isso aqui nós estamos falando aí de 4,5 milhões de reais. Número assim só para... Vamos ter que desembolsar mais nessa usina. Só que, assim, essa massa, o vapor não aparece aqui, porque aqui a gente tem o balanço de massa e energia da evaporação. Esse aqui, aqui eu só publiquei com o DCH, tá? Vocês vão ver que o vapor entrando na evaporação são 230 toneladas. E aí nós fazemos pela balanço de massa e balanço de energia, e é muito simples vocês fazerem. Às vezes a gente fica assim, aqui a gente pega qual é o vapor e sua energia, em que local. O caldo entrou com isso e tal temperatura, e está com, dá isso aqui. Aqui, entrada de condensado, não entra condensado no primeiro. A soma é essa. Aqui tem que ser igual a essa, tirada a energia perdida, que a gente tem aí 1,5% perdido. A ideia é trabalhar sempre com assim, caixa preta, né? É uma beleza. Filtro de lodo, a caixa preta. Entra lodo, entra água, tira o bagacinho que não tem mais, certo? Entra polim, sai caldo, sai torta. Sempre assim, o que entra sai. Não adianta, você tem que fazer continha, soma aqui, soma lá, tem que dar, não pode faltar assim. Ah, mas deu 1% a menos. Errou. Então, é igual, é a soma. Então, o que entra sai e nós vamos fazendo, retirando. Então, aí saiu esse vapor aqui do primeiro efeito, saiu esse daqui, perdão, primeiro aqui, saiu esse, aí saiu esse, pega a sua energia e vamos fazendo o balanço de energia. Caloria que entra é caloria do que sai, menos peso por radiação, não tem outra. Aí, quais são os consumidores de vapor dessa unidade, desse Renho Canhabrava nessa situação? Perdão até porque esse lado está em português, esse está em espanhol, porque aqui é o da Canhabrava, aqui é de uma usina que tem difusor no Brasil, nós só adequando, e eu peguei vamos dizer, do simulador em português. Aqui, lá no difusor, eu já estou usando V3. Vai tentar usar V3 lá no difusor. Já está usando com aquecimento indireto. E vem tudo aqui. Aqui gasta com V3 só aquelas 6,7 toneladas. Eu já gasto 14. Com V2 para aquecer 24, 18. Aqui vai vir 14. Aqui aquelas 12. 12, 11. E escape 6 e coisa. Olha o escape aqui. Esse aqui vai ser o vilão na composição total. Chegamos, temos o mesmo consumo de cozedores no secador, na destilaria, na peneira molecular, vapor de 10, e tudo com seus consumidores. A diferença é só aí. Tá? Depois vocês podem somar aí para ver o que tem. Eu vou dar um resumo adiante, que V1, nesse caso, são 66, 111, 1.700 e precisa de 225. Lembra que o nosso caso aqui é 229? A evaporação gastou mais. Porque ela gastou mais, ela precisou de mais área, mais CAPEX,
Mas aqui eu vou ter que somar 6. Por que aqui está 11 e aqui está 5? Porque nesses 5 eu tenho que somar 6 do aquecedor. Dá 11. Aí quando você pega essa soma aqui de escape, né, dá 2 toneladas com 241. A Marcelo, você ajustou isso para dar uma tonelada a menos aqui no DCH. Ajustei não. Então, o impacto é zero. Não é que seja melhor, porque ninguém vai ficar aqui discutindo 459 e 466, 462. Mas isso daí, até na munheca, você fazendo massa que entra, massa que sai, o caldo, a água que eu boto ali, né, é porque a mágica, a sacada, como o Renato, meu sócio, a sacada é poder usar V3 extensivamente. Aplica-se para toda a regra? Não. Porque eu posso, por exemplo, se eu tiver aqui, essa usina aqui é cozedor contínuo. Vertical, são VRL indiano, que copiou BMA. São 4 calandras, uma sobre a outra. Tá? A cozedor A e massa B. E eles usam V2. Mas como o Carlos Alberto falou, já não sei quantos unidades nós temos na Austrália, há muito tempo até a gente já tem em vários lugares do mundo os cozedores do SRI com V3. E o cozedor do SRI é até interessante, porque ele é modular, né? Tem o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo. Tem 11, 12 câmaras, depende do crescimento do cristal, mas esse módulo eu boto V3, esse módulo eu boto V1, esse módulo eu boto VE, boto V2, importa, eu posso usar 3 vapor, porque não é uma câmara só. Depende do que você tem para poder usar a melhor forma energeticamente. Então, não pode generalizar, pô, DCH é o bicho, é o ó do borogodó. Não, tem que fazer conta, tem que ver sua situação. Mas, isso daqui, se vocês olharem aí, tá entendendo? Sangrar vapor, muito mais lá atrás, ter possibilidade de sangrar vapor de baixa pressão. Aí ele fica mais econômico. Aí gasta mais vapor. Como nós estamos gastando a mesma quantidade de vapor, tem até o outro slide aqui um pouco desnecessário. Na geração de energia. Aí já foi para o vapor de média pressão. Está gerando 292 toneladas, 293. Só que aqui tem 234 em contrapressão, porque consome mais. Ah, Marcelo, por que não é 243? Porque eu tenho um vaporzinho que é gerado pelo superaquecedor. Ali está falando que o processo precisa de 243 e aqui está 234. Porque como eu tenho vapor que não sai dessas turbinas na faixa de 130, a gente tem que injetar água e essa água vira vapor, e a diferença aí. Mas você vê que não tem, é o mesmo caso. Acaba que aqui eu gero mais em condensação. Né? Se eu gero mais em condensação, em energia, a soma vai dar uma merreca a menos. 43,7 mega-hora contra 44. Numa safra, 249, 250. Isso não estou dizendo que é vantagem, não. Isso aqui é igual. Para mim é uma coluna igual a outra. Né? Só que esse conceito, né, que eu até estava procurando o termo correto, né, as palestras têm que ser polêmicas. Para falar o que já sabe, fica em casa. Né? Então tem que criar, para sair depois pensando, falando, discutindo. São fotos do Canhabrava, da Canhabrava. Isso é um clarificador SRI de 5 metros, eu acho. O flash está ali atrás. E aqui está a torre. Vai falar, pô, gasta estrutura aberta. Essa estrutura, ela está aí, é parruda, tá? Assim, não é tanto, mas é parruda. Por quê? Peru é o quê? Zona sísmica 4. Está entendendo? Então, e mesmo assim, mesmo sendo zona sísmica, é dessa simplicidade.
Aí, aqui é o aquecimento com V3, você tem que descer para entrar no outro, que vai com V2, que eu só aqueço com V3 e V2. Você não pode entrar direto, você precisa ter um sifão, né? Então você faz um sifão, garrafa, ou o que for, e entra nesse, que aí desce com a perna para selar embaixo. Perdão, é aqui. Essa torre aqui é aquela lá atrás que eu vou contar. Então, aqui acaba selando e bombeia, é o caldo dosado aquecido que vai para o flash. Lá atrás é o aquecimento de caldo clarificado para evaporação. Essa evaporação é um EVTL com o nosso esse a gente chama EVTL, evaporador de tubo longo, não? É um Kestner de 8 metros, acho que um deles tem 9. Aqui tem 2 efeitos, tá, nessa usina. Acho que o primeiro é de 9 e o outro é de 8. E, assim, simples assim, não tem. É só para mostrar que essa unidade ela tem de placa, essas fotos são no difusor. Isso aqui é aquecimento de xarope em Renho La Grécia, Honduras. Aqui, que é o mesmo, essa foto é da mesma usina. Aqui é da... Você vê que é um condensador? Estamos aquecendo xarope, tratamento de xarope para flotação, né? E esse é em Renho Açu Nossa, Panamá. Conclusões? Bom. É Honduras, Açu Nossa e coisa Honduras. É que eu estava pensando em Santa Rosa. É notável a redução do CAPEX, né, em aquecedores. Né? Estamos fechados também, né? Ninguém vai me dizer que você fazer. Quantos metros quadrados dá uma usina dessa? Faz a conta aí rápido. 525, 500 toneladas, 300 metros quadrados, 4 aquecedores de 300 metros quadrados para aquecer caldo dosado. Mais um, né? São 5 de 300, dá 1.500. O metro quadrado de aquecedor é mais caro do que evaporador, claro, porque o evaporador tem, por exemplo, ele proporcionalmente, ele usa, tem os mesmos metros quadrados, mas ele usa menos chapa do que usa o aquecedor para assimilar a metragem. Então, toma 2.000. 1.500, 3 milhões, ou seja, nós estamos aqui com um CAPEX de 4 milhões e meio a mais na evaporação, 3 milhões e meio a mais nos aquecedores. Agora, quanto custa limpeza e evaporação de aquecimento? Tem um custo de dar R$800 por aquecedor de 500 metros quadrados. Sem simples, só se você contrata, se é terceirizado para o custo da limpeza. Faz a conta, quantas limpezas faz por ano, multiplica por 5 aquecedores. Então, o Apex é maior, é menor. Isso aqui não tem preço, né, nas organizações cada vez mais, né, observando a sigla ESG, que é, né, então, Environment, Safety, Governance. Então, o S de Safety, quer dizer, as vossas diretorias fazem qualquer coisa que vocês falam assim, eu vou eliminar um risco. Já vão para correr para saber o que é, porque é foco principal na alta administração, da gerência também. Isso aqui, né, hoje foi falar quantas vezes que o problema que foi falado, né, que você tem a decantação acaba piorando porque ele vai perdendo temperatura, vai incrustando, né, daqui a pouco. Neto foi o último a falar, todos falaram, e aí você
pede, troca, não, insiste mais um pouquinho, não, eu tenho que dar uma campanha maior, Walter estava falando, 10 dias. Não tem campanha, cara. Isso começou. E são 300 dias por ano. Entrando e saindo. Eu vou contar, conclusão, mas eu acho que foi bem no tempo, né? Vocês estão muito cansados, mas acho que eu não estourei. Mais 5, mas não tem, eu tenho até mais. Quer ver um estudo que nós fizemos agora para Santa Rosa, no Panamá, e que talvez para uma unidade aqui no Oeste Paulista? Suponha que você já está ficando curto de aquecedor. Aumentou moagem, mix, açucareiro, tal. Aí o aquecedor não dá. Vá com os seus casco-tubo até a temperatura que der. Por exemplo, 100. Se dá 100, você não vai dizer ao patrão que não vai botar um aquecedor. Precisa mais. Está vendo? Você faz daí em diante com DCH. Porque você não vai ter mais aquele problema de temperatura, porque a hora que até esse no 100 graus não for entregue, no 98, o DCH compensa para os seus 103. Porque como o aquecedor tem a mesma automação. Por exemplo, o primeiro é com o V3, o segundo é com o V2. O V3, zero válvula, zero controle de temperatura. Aspiro tudo que eu puxo e condenso tudo que eu posso com minha massa de caldo. Aí a temperatura que dá vai para o seguinte, aí sim, eu não quero que passe 104, 105, 103. Aí tem uma válvula de controle para poder controlar a temperatura. Então, é muito interessante pensar assim, essa complemento de área para a minha área que está faltante ou que está em déficit, fazer o controle final. Dr. Ross Bradford, do SRI, fez agora até uma instalação assim, entendeu? Nas Filipinas. Aqui, que incrementou a área, né? Então, a ideia foi essa, desmistificar e perguntas. Mas antes, tem 2 amigos, muita gente deve conhecer aqui, Walter Bradley e Thales Velho Barreto. Há muito tempo ele vem falando comigo, entendeu? Porque eu sou meio tinhoso nas discussões, né? Então, quando está assim, que eu falo, mas rapaz, mas não é possível. Aí ele diz assim, Marcelo, você quer ser feliz ou quer ter razão? A idade nossa já é para ter razão. Ser feliz, não discute não. Obrigado.